Diodos, pessoal, vamos falar sobre os diodos. Então você já conheceu o resistor, né? O resistor que tem a função de se opor à passagem da corrente elétrica, e hoje você vai conhecer então os diodos. Então o diodo ele vai ter um símbolo, tá? Da mesma forma que você aprendeu que o resistor ele possui um símbolo, o diodo vai ter um símbolo, e esse aqui é o símbolo do diodo. Talvez você que já trabalhe na indústria, você que já trabalha com eletrônica, com eletrotécnica, com mecatrônica, você já tenha visto esse símbolo em algum lugar e não tenha identificado o que ele quer dizer, o que ele significa. Esse daqui é o símbolo do diodo. Ele possui dois terminais aqui, dois lados. E aqui, diferentemente do resistor, o resistor ele não possui polaridade. Mas o diodo ele é diferente do resistor nesse sentido, porque o diodo ele tem polaridade, tem um lado dele que é positivo e tem um lado do diodo que é negativo, tá? Assim como na simbologia que nós vimos da fonte de alimentação, né? Tem uma parte que é positiva e tem uma parte que é negativa, então ele tem o mais e tem o menos. Então o diodo, pessoal, ele vai ter essa característica, né, onde desse símbolo aqui, ó, essa parte de cima, né, a parte do triângulo, ela é o positivo do diodo, tá? E essa parte aqui de baixo, que é a parte do traço, né, e aqui você já pode olhar para esse diodo, olhando essa parte aqui como sendo um traço do quê? De negativo, representando a polaridade negativa desse diodo. Então eu tenho aqui o mais do diodo e o menos do diodo, tá? O mais do diodo ele recebe o nome de anodo e o menos do diodo recebe o nome de catodo. Então o lado positivo do símbolo do diodo é o anodo e o lado negativo do símbolo do diodo é o catodo. E aí, para ficar fácil para você identificar, esse lado que tem uma barrinha aqui, que parece um sinal de menos, ele é justamente o negativo. Ele é justamente o catodo, tá? Então esse aqui é o símbolo do diodo. Então toda vez que nós precisarmos representar um diodo no circuito, nós vamos representar dessa forma, né? Nós vamos fazer a representação através desse símbolo. Não precisa escrever que aqui é mais e aqui é menos, porque já se subentende-se, né, que esse lado aqui que tem esse traço é o negativo e o outro lado, o lado do triângulo, ele é o positivo. Então, visto aí o símbolo do diodo, nós temos o componente fisicamente. Como que é o componente? Como que eu encontro então um diodo? Na aula passada eu tinha mostrado para vocês a foto, né? Inclusive na revisão hoje, a foto do resistor, né? E o diodo também tem aí a sua característica, que ele vai ser um componente diferente então do diodo, tá? Porque ele vai ter essa forma aqui, ó. Também é um componente eletrônico, vai ter dois terminais, né? Assim, a cor dele é o que menos importa, tá? Na maioria das vezes ele vem na cor preta, o diodo que é realmente um diodo comum, né? E aí um lado dele vai ter uma faixa, tá? Uma faixa prata, uma faixa branca, tá? Esse lado da faixa do diodo é o catodo, é o terminal negativo, tá? E sendo o outro, que não tem faixa nenhuma, é o terminal positivo. Então você tem um lado aqui que é negativo e você tem um lado aqui que é positivo. Então esse é o símbolo do diodo, tá? É assim que a gente vai tratar então o nosso diodo, tá? Então tá aqui símbolo e tá aqui a foto de um componente. Aqui eu peguei um diodo e coloquei a foto do diodo para você ver como ele é, tá? Então já dito isso, né? Visto o símbolo, visto também como é o componente, nós vamos dizer que o diodo ele não é nem um condutor, né? E ele também não é um isolante, tá? Nós vimos na nossa revisão, vimos também na aula passada que existem os condutores e existem os isolantes.
O diodo ele tem uma característica muito especial, tá? Então, essa característica do diodo ela vai trazer para a gente o quê? O fato dele ser nem condutor nem isolante, porém ele vai ser um semicondutor. Então nós vamos dizer que o diodo é o mais simples dos semicondutores. Daqui a pouco eu vou explicar certinho o que é um semicondutor, tá? Para não dar spoiler para vocês do funcionamento do diodo. Então, ele é o mais simples dos semicondutores. A função do diodo é a seguinte: é conduzir corrente elétrica quando ele está polarizado diretamente. Então, quando eu polarizo ele diretamente, opa, o que é isso? Polarizado diretamente. A gente vai ver. Ele vai conduzir corrente elétrica, se ele estiver polarizado diretamente. E ele não conduz corrente elétrica quando está polarizado reversamente. Então, daqui a gente já consegue perceber que o diodo ele não trabalha sempre da mesma forma. Né? Ele não vai ter sempre o mesmo comportamento. Ora ele vai trabalhar de uma forma, ora ele vai trabalhar de outra forma. Isso vai depender de como nós polarizamos ele. Tá? Isso tem a ver com o fato do próprio diodo ter uma polaridade, ter um lado positivo e ter um lado negativo. Então vamos lá, olha. O diodo polarizado diretamente, né? O que é um diodo polarizado diretamente? Então nós temos lá uma fonte, né? Aqui, como nós vimos, é a fonte de tensão, né? No caso aqui uma fonte de tensão contínua, e eu liguei um diodo nessa fonte de tensão contínua. Só que eu liguei tomando o seguinte cuidado, eu liguei o positivo do diodo no positivo da fonte. Lembra que esse lado que tem um traço é o negativo? Então eu liguei o negativo do diodo no negativo da fonte. Tá? Então eu liguei positivo no positivo, negativo no negativo. Isso é o que nós chamamos de... nós dizemos que o diodo está polarizado diretamente. Tá? Quando eu ligo o positivo do diodo no positivo da fonte, negativo do diodo no negativo da fonte. Tá? Então ele está polarizado diretamente. Um diodo polarizado diretamente, ele vai se comportar como uma chave fechada, né? Como um circuito fechado. Ele vai se comportar como um fio, tá? Que na verdade é o que nós chamamos o quê? Essa chave fechada de condutor. Então, quando ele está polarizado diretamente, ele se comporta como um condutor. Quando ele está polarizado dessa forma, nós vamos dizer que a resistência desse diodo vai ser igual a 0 ohms. Então, olha que interessante, quando nós pegamos um diodo e ligamos uma fonte, o polo positivo da fonte no polo positivo do diodo, que é o anodo, e o polo negativo da fonte no polo negativo do diodo, que é o catodo. O diodo ele vai ter uma característica de uma chave fechada. Ele vai ter a característica de um condutor. Ele vai permitir que passem elétrons por ele. Tá? Sendo assim, se vai passar elétrons por ele, o que vai acontecer? Nesse caso, vai circular corrente elétrica. Então, a corrente vai conseguir sair do positivo e vai para o negativo, que é o movimento da corrente elétrica. Se você tiver dificuldade de enxergar se o mais está ligado no mais e o menos está ligado no menos, você pode avaliar isso através do sentido da corrente. A corrente ela não sai do positivo e vai até o negativo. Então essa corrente, se você fizer ali as setas, né, do jeito que eu fiz aqui, perceba que a seta da corrente ela coincide com a seta do desenho do diodo. Então, olha, a seta coincidiu com essa seta que é o desenho do diodo. Então, eu posso dizer que ele está polarizado diretamente. Ou seja, o sentido da corrente está no sentido da seta do símbolo do diodo. Então, ele está polarizado diretamente. Então, eu posso dizer que ele está se comportando como um condutor, né? Como uma chave fechada. Ele está se comportando como um fio. A resistência dele vai ser de 0 ohms. Tá? Então, se eu colocasse aqui uma lâmpada, né, em série, essa lâmpada acenderia, tá?
Então esse é o diodo polarizado diretamente, tá? A outra forma, né, a outra forma de se polarizar o diodo é polarizando ele reversamente. Como que eu polarizo o diodo reversamente? É quando eu ligo o positivo da fonte no negativo do diodo e o negativo da fonte no positivo do diodo. Então eu inverti, eu liguei o mais no menos e o menos no mais. Quando eu faço isso, eu polarizei ele reversamente, tá? E aí ele vai se comportar como uma chave aberta. Lembra quando você tem lá um sistema de energia e você abre a chave, o que acontece com a lâmpada? Ela apaga, porque deixa de passar corrente. Eu não tenho mais corrente elétrica, não tenho mais movimento de elétron. Então a lâmpada ela apaga. Então esse diodo, nesse caso aqui, ele está polarizado reversamente. Então, mas por quê? Porque eu liguei o positivo no negativo e o negativo no positivo. Então, com esse diodo polarizado reversamente, ele vai se comportar como uma chave aberta, tá? Ele vai se comportar como uma chave aberta. Ele vai se comportar como um isolante, tá? A resistência dele aqui, ó, ela não vai ser mais de zero, tá? Ela vai ser infinita, essa resistência nesse ponto, tá? Onde está o diodo. E a corrente, tá? A corrente que vai passar por esse diodo, essa corrente ela vai ser igual a zero. 0 ampere vai ser a corrente que vai passar por esse diodo. Não tem corrente passando porque o circuito está aberto, né? A chave aberta do interruptor ela apaga a lâmpada porque não passa mais corrente, tá? Então, nesse caso, se a chave está aberta, não tem corrente elétrica passando. Então, nós vimos as duas formas que nós temos de trabalhar com o diodo. Então, ele pode ser polarizado diretamente ou ele pode ser polarizado reversamente. Diretamente, ele se comporta como um condutor, reversamente, ele se comporta como um isolante. Mais um detalhe é o sentido da corrente elétrica. A corrente ela não vai do mais para o menos. Então perceba que quando ele está polarizado reversamente, a gente consegue identificar também que ele está polarizado reversamente dessa forma. Olha só, o sentido da seta da corrente e o sentido da seta do símbolo do diodo. Eles estão em sentido contrário. Enquanto essa seta da corrente está apontando para baixo, a seta do diodo está apontando para cima. Isso vai indicar então que ele está polarizado reversamente. Então a gente dá para você a opção de identificar se um diodo está polarizado diretamente, olhando se o mais está ligado no mais e o menos está ligado no menos, né? Ou se é o contrário, tá? Então pela polaridade da fonte em relação ao diodo, mas nem sempre é fácil. Às vezes num circuito com muitos componentes fica mais difícil você identificar dessa forma. Então existe a opção de você identificar pelo sentido da corrente. Então olha o sentido da corrente, olha para o símbolo do diodo. Eles estão em sentido contrário, então ele está polarizado reversamente. Agora, se o símbolo do diodo ele coincidir, né, com o sentido da corrente, como nesse caso aqui, olha, que é o diodo polarizado diretamente, o sentido da corrente coincide com o sentido da seta do símbolo do diodo. Então ele está polarizado diretamente. Então, resumindo, polarizado diretamente, condutor, né? Já o polarizado reversamente, isolante, tá? Então essas são as duas formas que nós temos de utilizar o diodo, de olhar para o diodo a partir dessas duas formas, tá? E aí eu fiquei devendo para vocês, né? Como eu já comecei falando que o diodo ele era um semicondutor, mas eu não falei para você o que é um semicondutor. Então o semicondutor ele vai ser justamente isso, vai ser um material que ele vai ter um nível de condutividade entre os extremos de um isolante e de um condutor. E é justamente isso que acontece com o diodo. O diodo ele pode se comportar como um condutor, mas também ele pode se comportar como um isolante, tá? Então, ele não posso dizer que ele é um condutor. Também não posso dizer que ele é um isolante. Por quê?
ele consegue operar nas duas faixas. Se eu polarizo ele diretamente, ele é um condutor. Se eu polarizo ele reversamente, ele é um isolante. Então a gente classifica o diodo como um semicondutor. E o que acontece com os semicondutores? A gente tem a característica então de estar operando entre as duas faixas. E aí nós temos, para fazer um diodo, nós nos utilizamos de dois materiais. Tá? Então a gente vai ver aqui o material dos diodos e dizer que o diodo ele pode ser fabricado com o germânio, tá? Isso aqui é um material, germânio, e também ele pode ser fabricado com o silício. Se você pegar a tabela periódica, da química, você vai ver lá que existe uma área, dos semicondutores, e nessa área dos semicondutores você tem lá o germânio, você tem o silício, você tem lá o arsênio, você tem o gálio, você tem alguns elementos químicos lá na tabela periódica que são classificados como semicondutores. Enfim, o importante para nós aqui é sabermos que o diodo ele pode ser tanto fabricado com o material germânio, como fabricado com o material chamado de silício. Tá? Então ele pode ser feito a partir do germânio ou a partir do silício. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!